participação barulhenta do coach na campanha eleitoral desse ano, quase indo para o segundo turno em São Paulo, foi assustadora, por um lado. Mas vamos falar de coisa boa. Ele fez um monte de bolsonarista fiel mostrar que a fidelidade deles é tão fake e tão hipócrita quanto o seu patriotismo e o seu cristianismo de fachada e deturpados. Pablo Marçal perdeu e com ele muita gente perdeu, principalmente o Bolsonaro. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e o seu comentário que soma tanto ao debate. O Bolsonaro vivia repetindo um trecho bíblico que dizia: a verdade vos libertará. Eu vou lembrar aquela outra passagem que diz que a casa construída sobre areia, o vento e a chuva derrubam. O bolsonarismo ficou gigante no Brasil, mas é um gigante de pés de barro, é casa construída na areia. Porque ele reuniu já em 2018 um monte de oportunistas que nunca se preocuparam ou se preocuparam muito pouco com Deus, com pátria ou com a família, mas abraçaram esses conceitos da forma mais demagógica possível, enfiando religião em questões de Estado, o que é um flerte perigosíssimo com o radicalismo religioso com o qual a maioria sequer comunga, só para ganhar voto mesmo. No caso do patriotismo, lambendo as bolas de gringo, tipo Trump e Elon Musk, indo passar vergonha na porta do Congresso dos Estados Unidos. E sobre família, então, um monte de gente, cheio de problema na própria família, querendo ensinar aos outros como é viver. E tirando aqueles que já eram pastores, a maioria abraçou esse conservadorismo teocrático por conveniência. E é coisa da última década. Oportunistas viram dinheiro e poder nessa nova corrente que surgiu no mundo e embarcaram nela. É gente, inclusive, que não representa o Brasil. Perigosamente detém, sim, mais de 30% do eleitorado, mas não venceriam eleição nenhuma sem abraçar o pânico moral. Eles sabem que tipo de pessoas eles são. Eles estão vendo a água bater na bunda do mito. O rei deles ficou nu. Foi tentativa frustrada de golpe, palhaçada em porta de quartel com apoio de militares, gente levando joia escondida na mala para vender em Miami, ou trazendo mala da Arábia Saudita. Bolsonaro se vendeu desde o dia zero para o Centrão para proteger o mandato dele e o do Flávio. Mas enquanto foi o sustentáculo da extrema-direita de inspiração trumpista no Brasil, ninguém questionou. Mas bastou aparecer um Pablo Marçal, notório picareta, notório explorador da fé cristã para fins de enriquecimento, que faz isso sem precisar ser dono de igreja, o que enlouquece gente como Silas Malafaia. Enfim, bastou um Marçal para boa parte dos bolsonaristas mostrarem a sua cara verdadeira. Apostaram na vitória do coach, na possibilidade dele ir para o segundo turno e vencer o Boulos, se apresentando como um Bolsonaro mais jovem e mais articulado. Enxergaram um futuro político para ele como líder de uma extrema-direita que é forte, mas está cada dia mais acéfala, vou falar disso, à medida em que o Bolsonaro se encolhe com medo da justiça. Só que quebraram redondamente suas caras de pau, porque o destino do Marçal é se tornar agora inelegível pelos próximos 8 anos, se houver justiça nesse país. E isso sim é o principal. Ele perdeu. Foi para o segundo turno o Nunes, o candidato que o Bolsonaro apoiou, discreta e envergonhadamente, mas apoiou. Os caras apostaram no cavalo errado. E de quem eu estou falando? Marco Feliciano, que apoiou publicamente, Nicolas Ferreira, tem até foto fazendo M, André Fernandes, eleito para o segundo turno agora na Prefeitura de Fortaleza, Carla Zambelli, que não dá uma dentro, botou até vídeo do Marçal no Insta dela, Ricardo Salles, o da boiada, que foi discreto, mas fez campanha de bastidores, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe, veja só, o queridinho dos filhos do Bolsonaro e do Brasil Paralelo. É gente que simplesmente ignorou o apoio, repito, discreto, mas oficial, do mito deles e apostou as fichas no coach, que provou com aquele laudo falso o picareta que todo mundo com mais de um neurônio sempre soube que ele era. De quebra, essa turma toda ficou mal com o Tarcísio de Freitas, que é o nome mais viável do grupo deles para 2026. E que enfiou o Nunes debaixo do braço, apoiou explicitamente o atual prefeito de São Paulo e correu o risco de gastar o seu cacife político. A crise do bolsonarismo é tão grande, gente, que até o Malafaia, que como eu já disse é um desafeto assumido do Marçal, meteu o sarrafo no Jair,
pelo que ele chamou de covardia do ex-presidente. Outro dado importante nesse ocaso, nessa decadência do Bolsonaro, é o fato de que veja bem, minha amiga e meu amigo que me prestigiam com a sua audiência, nenhum dos patriotas que vandalizaram os palácios da República pedindo o golpe no 8 de janeiro se elegeu prefeito ou vereador em quaisquer das suas cidades. Isso é muito importante, então eu vou esclarecer. Um monte de gente que está respondendo processo em liberdade com tornozeleira eletrônica foi candidato como mártir do bolsonarismo, vítima do Xandão, e ninguém conseguiu se eleger. Eu estou falando de 48 pessoas. E o recado é bem claro. O eleitor, mesmo da direita, democrática ou não, vê essas pessoas como o que elas são: bandidos, bobos, radicais, inocentes úteis, raia miúda, insignificantes. Isso é um ótimo termômetro para a justiça, é uma prova de que o brasileiro não engoliu o que eles fizeram. Pode ter um peso, não sei que tamanho, na justa e já muito atrasada punição das cabeças do movimento. Eu estou vendo aí umas matérias na imprensa do tipo: militares estão irritados com um projeto que prevê suspensão de aposentadoria para golpistas. Eu vejo a lentidão do PGR. Eu sinto o cheiro de pizza. Espero que seja só autossugestão devido à minha ansiedade por punição. Mas o lugar dessa gente toda, de Bolsonaro a Braga Neto, passando por Heleno e outros menos cotados, é obviamente a cadeia. E eu acho que esses dois fatores que eu citei aqui, a debandada bolsonarista para a campanha do coach e o fracasso eleitoral dos golpistas que pegaram um busão para destruir a democracia e de quebra alguns palácios, são dois fatos auspiciosos. Na longa entrevista que o Malafaia deu para a Folha de São Paulo, ele descreveu o Bolsonaro como um homem em pânico, que ficou chorando 5 minutos no telefone com ele. A gente sabe o tamanho do ego do Malafaia, mas o que ele diz basicamente é que quase arrastou o Bolsonaro para o caminhão para pedir impeachment do Xandão e fazer ele mostrar a cara para os seguidores fanatizados que não estavam entendendo onde havia ido parar toda aquela masculinidade bruta, assumidamente tosca, cheia de palavrões, misoginia e homofobia, que eles amavam ver no mito. Eu acho lamentável que o campo progressista esteja vivendo um momento muito delicado. Eu já gravei vídeo sobre isso. O nível está muito baixo. Alguns clichês sem o menor sentido, como chamar todos os progressistas de comunistas, que são ateus e que ficam o dia inteiro pensando em banheiro misto, aborto e linguagem neutra, esses clichês pegaram. Eu até admiro a honestidade intelectual de quem defende essas causas de peito aberto, mas o fato é, não funcionam numa eleição majoritária, prefeito, governador e presidente, porque você não se elege só com o voto de quem entende esses temas, pelo menos ao ponto de debatê-los. Funciona em campanha para cargo legislativo, porque aí sim você vai representar justamente aquele nicho do eleitorado que já sabe o que você pensa e concorda com a sua linha de pensamento em relação aos temas mais progressistas. Hoje, qualquer campanha bem-sucedida para o executivo, municipal, estadual ou federal, passa por saber que pautas são viáveis para se abordar em debate público. É seu direito discordar de mim e preferir até perder, mas negar que eu estou falando a verdade é morar em Nárnia. Então, o que eu espero do campo progressista é que aproveite esse momento em que a extrema-direita está à procura de um novo mito para chamar de seu, seja Marçal ou Tarcísio, e ouça isso que também já virou clichê, mas é fato. Ouça a voz das ruas, entenda a cabeça do brasileiro em 2024. Temos que furar a bolha. Eu acho que para isso tem que ser mais brando o discurso. Tem que achar um jeito de se aproximar de lideranças evangélicas e empresárias, sim, como o Lula já conseguiu fazer com sucesso no passado. Ou tem que fazer um trabalho em rede social tão eficiente quanto o que a extrema-direita fez. Em uma década, ela se apossou da nossa bandeira, da camisa da seleção e do conceito de patriotismo. É uma longa caminhada. Porto Alegre acabou de eleger para vereador um coronel Ustra, jovem parente do general mais açougueiro dos porões da ditadura. Não estou falando, repito, que vai ser fácil, mas é o momento para a gente fazer pelo menos reflexões sobre as alternativas. Sugira a sua aí. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e o seu comentário, que é sempre muito rico e muito importante. Lute pela democracia.